E vamos começar. Então, vamos lá. Mão na massa, jovem de 12 a 18 anos. Então, você vai colocar lá, tá bom? Para o seu filho, matéria. Ele chegou da escola. Vamos começar direito esse negócio. Ele chegou da escola. Para ele ser um aluno nota 10, ele chegou da escola, almoçou e aí sentou na mesa para fazer a lição de casa. Então, você vai escrever no papel, matéria. Qual foi a matéria de hoje, filho? O que você tem que fazer a lição de casa? Qual que é? Qual que não é? Ah, eu vou ter que fazer, mamãe, eu vou ter que fazer matemática e português. Ok, então você vai pegar uma folha e escrever matéria, matemática e português. Qual é o argumento de hoje? Ah, vamos falar sobre o descobrimento do Brasil e vamos falar sobre a tabuada do 9. Ah, ok, você escreve. Para ter organização, que é fundamental para um dislexo. Essa lição, aí você vai perguntar para ele, filho, essa lição é nova? Sim. Filho, essa lição você já conhece? Não, ou sim, ele vai responder. Essas perguntinhas aqui você tem que fazer para ele. Essa lição é fácil? Ah, sim, mamãe, é fácil. Essa lição é difícil? Não, mamãe, não é difícil. Tá bom? É importante por quê? Porque já vai organizando no cérebro dele o que ele vai ter que fazer, como ele vai ter que fazer, se é fácil, se não é fácil, se ele vai precisar da sua ajuda. No início, você vai ficar do lado dele, ajudando ele. Depois, devagarzinho, passando as semanas, passando os meses, você vai se distanciando, você vai ver, porque esse método de estudo ele já vai fazer sozinho. Ele vai chegar da escola, você já vai deixar a folha lá, escrito, matéria, qual o argumento de hoje? A lição é nova? Você já conhece? É fácil ou é difícil? Então, ele já vai saber e já vai poder se organizar, tá bom? Com esses pequenos... essas pequenas dicas para que eles... É um método, na verdade, isso daqui não é dica, é um método para que ele chegue no final da lição de casa sabendo o que ele fez, como ele fez, qual foi a estratégia que ele conseguiu fazer, tá bom? Para poder estudar e por que ele vai memorizar aquilo e está memorizando. Como é que ele fez para memorizar aquilo? Vocês vão ver agora passo a passo. Então, agora, durante a explicação, ele vai ter um caderno, você vai dar um caderno para ele, para não ter folhas soltas, né? Então, ele vai para a escola e você vai escrever um caderno e vai escrever aqui, ó, caderno de anotações, ou caderno de explicações, como você preferir. Esse caderninho, esse caderno que ele vai ter, você depois fala com a professora, né? Você fala, professora, eu separei um caderno, onde ele vai escrever as coisas que a senhora está falando na classe, e assim ela vai saber, né, o porquê que ele está com aquele caderno. Porque esse caderno vai ser perfeito para quando ele voltar para casa, para as lições de casa. Então, durante a explicação, ter um caderno só para anotar as informações que a professora está explicando. Então, quando a professora está explicando, ele vai anotando, né? Vai escrever matemática, e aí ele vai anotar tudo que ela está falando de matemática. Palavra-chave, o que ele gostou mais, um desenho ali de alguma soma, alguma multiplicação, se ele preferir desenho, ou se ele preferir fazer as coisas coloridas, mas sempre anotando, tá bom? Em casa, começo a fazer a lição de casa, conceitos novos ou poucos claros. Anoto para ver no dicionário online ou perguntar à professora. Então, quer dizer, tudo aquilo que ele anotou durante a aula, ele vai levar para casa, ele vai abrir na hora da lição de casa, ele vai pegar a lição de casa de matemática que ele tem que fazer, com aquele caderno de anotações, ele vai ler. Então, ele vai ver o que ele entendeu, o que ele não entendeu, quais são as palavras que ele não entendeu. Se ele não entendeu alguma palavra, ele vai olhar no dicionário o que significa. Ele vai perguntar para a mamãe que está do lado para pedir uma ajuda, ok? E aí, o que a mamãe não souber ou que ele não entendeu, ele vai perguntar para a professora no dia seguinte. Ele vai colocar um ponto de interrogação e vai perguntar para a professora, tá bom? O último eu escrevi controle, não estou nem lendo direito. Se tenho todas as anotações que fiz na sala de aula. Ok. Tenho todas as anotações no meu caderninho? Perfeito. Então, aquelas anotações vão ser importantes agora para o nosso estudo. Então, vamos para o próximo slide, que eu vou te mostrar o próximo estudo.
descrevo os cinco pontos mais importantes da lição, aqueles que a professora disse que iria cair na prova. Então, como a mente está fresca, né? Acabou de voltar da escola, você tem o seu caderninho ali de anotações, você anotou tudo que a professora falou. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno normal da classe e escrever 5 pontos que a professora falou, olha, isso é matéria de prova, gente. A professora normalmente fala, né? Aí você vai escrever, junto com as suas anotações, você vai escrever lá. Descobrimento do Brasil. Ok, então quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Deixa eu escrever. Ponto 1. Ponto 2. Foi descoberto. Estava lá em cima, em Salvador, em Porto Seguro. Ok. Deixa eu escrever. Ponto 2. Ponto 3. Quando a embarcação dos portugueses estava lá em Brasil, tinham muitos índios. Então eles não entendiam tupi-guarani. Ok, deixa eu escrever. E vai escrevendo, né? Vai colocando o que ele lembra mais a anotação que ele fez no caderninho dele de anotações, tá? Não é esse caderninho de anotações, repito, não é o caderno da escola, não é o caderno da matéria dele de geografia, história, português, matemática, não. É um caderno somente para anotações, tá bom? Escreve os 5 pontos e atenção! Atenção, porque não tente transcrever cada palavra da professora. Tente pegar as ideias principais. Abrevie e invente novas palavras. Assim, a sua explicação terá mais a tua cara e você conseguirá lembrar com mais facilidade no momento da prova. Então, se você tem mais facilidade em falar, então falando, você pode falar, professora, a mãe, claro, vai na escola, conversa, fala, meu filho tem mais facilidade de falar do que escrever, tal, né? Seguramente com certificado de dislexia, elas não entender, então vou fazer uma prova mais oral do que escrita. Então você fala, então agora eu com as minhas palavras, eu vou falar tudo aquilo que eu entendi, eu falei sobre o descobrimento do Brasil, e começa a falar, pega o seu caderninho das anotações, e começa a papapi, ok? Você vai lembrar. Se você é um disléxico que tem mais facilidade em escrever, então você vai escrever aqueles 5 pontos que a gente viu no slide passado, você vai escrever, mas atenção para não escrever as mesmas palavras que a professora escreveu, mas escreve as tuas palavras, aquilo que você gostou mais, aquilo que te chamou mais atenção, tá bom? Em 5 pontos. E vai escrevendo, com o seu, olhando sempre a sua anotação. Beleza? Uma outra coisa importante. No período do estudo em casa, você irá dedicar de 5 a 10 minutos para repassar as suas anotações feitas no caderno de anotações, para poder construir com facilidade o discurso da professora na sala de aula. Completa as partes que faltam com suas palavras e as palavras que você não lembra o significado. Você usará o dicionário, aí é aquele que eu uso, dicio.com.br, mas você pode usar qualquer dicionário que você quiser. Palavras novas, palavras que você não conhece, ou se você quer acrescentar uma palavra a mais, né? Quer mostrar para a professora que você estudou, porque você é um aluno nota 10, e depois desse estudo aqui você vai virar um aluno nota 10 também. Então, você usa o dicionário, porque vai te ajudar bastante, tá bom? Para também mostrar para a professora, professora, mesmo com toda a minha dificuldade, olha eu aqui trazendo um estudo legal. Olha eu aqui preparado para a prova. Ok? Nosso último slide. Já estamos terminando. Nosso último slide é importante. Use as tuas anotações, eu escrevi os teus, mas é as tuas anotações como leitura de texto. Né? A professora sempre fala, leia um pouquinho. Meu pai todos os dias me falava, desde que eu era pequena, leia, filha, leia sempre. Leia, já leu um livro hoje? Então, você vai fazer assim, para você não precisar ler um livro hoje, que às vezes eu sei que é chato, um disléxico, demora muito tempo para ler, confunde as palavras, aí volta para o início da linha, aí tem que ler de novo, aí já... basta, não quero mais ler. Então, eu vou te trazer uma solução. Você não vai precisar ler um livro, mas você leia as suas anotações, ok? Leia as anotações como leitura de texto.
Assim será a tua leitura diária. Combinado? Então, ampliar, reorganizar e utilizar. Integrar as anotações ao estudo reduz o tempo de estudo em casa. Então, para a sua lição de casa, para os seus estudos em casa serem mais prazerosos, mais rápidos e terem ali uma satisfação, você fala, consegui estudar, estudei hoje. Você leia as suas anotações. Quando você terminou, né, de fazer todo aquele quadro, escrever como eu falei e tal, leia e releia aquelas anotações, porque vai te ajudar a memorizar, vai ser a tua leitura, o teu exercício de leitura diária, principalmente se você já é grandinho, né? Então, papai e mamãe, vocês vão ajudar os seus filhos nesse percurso para que eles consigam ter essa leitura, consigam fazer esse tipo de exercício, e será a leitura, e justamente vai reduzir o tempo de estudo em casa, e vai facilitar, sim, uma melhoria para esse disléxico que tem tanta dificuldade na leitura, tá bom? E é um exercício diário. Ler um pouquinho ao dia é um exercício diário do disléxico, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no YouTube o PDF para quem quiser baixar dessa explicação, como estudar, tanto com uma criança pequena, como uma criança com um jovem, ou um adulto, se você está na universidade, pode usar esse método, porque eu uso esse método, e